Olá, meus amigos, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com assuntos interessantes para você e trazendo aqui sempre personalidades importantes. O sorriso mais bonito é aquele que vem do nada, solto, livre e sincero. Mas lembre-se, um sorriso vale mais que 1000 palavras. Mas uma única palavra pode acabar com 1000 sorrisos, hein? E nós vamos hoje falar de um sorriso bonito. Eu vou conversar com o Dr. Carlos Eduardo Botelho, especialista em reabilitação oral. Ih, Carlão, que prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, viu? Muito obrigado pelo convite. Que bom. Gosto muito de conversar com pessoas competentes, pessoas inteligentes. E você eu conheço de alguma data já, né, Carlão? Já faz um bom tempo que nós nos conhecemos. Dr. Carlos Eduardo Botelho, que vez ou outra aqui no colóquio eu vou chamar de Carlão, que é a forma com que eu carinhosamente te trato. Trabalha com reabilitação oral, no uso de implantes dentais e próteses em cerâmica. É especialista em disfunção da ATM e dor facial e práticas de laser em odontologia, certificado pelo Conselho Federal de Odontologia, formado cirurgião dentista pela PUC Campinas e formado em cirurgia bucomaxofacial pela Unicamp. É isso aí? Isso aí. Belo currículo. Obrigado. O doutor Carlos, a gente quando fala em odontologia estética, a gente está falando só em boca, a gente está falando no que propriamente? Bom, vamos pensar que o homem, ele sempre buscou o belo. Como o belo não é definido, você não consegue definir o que é bonito. Muitas vezes você já ouviu aquela história que ama o feio, bonito lhe parece. Bonito lhe parece, não é verdade? Então você tem que colocar para a ciência alguns parâmetros. Então, qual é o parâmetro de belo? É proporção. Então aí vem lei áurea, proporção áurea, lei dos terços e por aí vai. Então já de muito, já se busca a beleza, a estética. Né? Por exemplo, um exemplo muito engraçado até é a mãe da Carlota Joaquina, né, Dona Maria Luísa, que ela tinha os dentes todos destruídos por cárie e ela mandava implantar pérolas para ficar um sorriso bonito, já buscando uma estética bucal. Olha quanto já tempo, lá atrás, entendeu? Então, quando você pensa numa estética, a boca, o sorriso, ela diz mais, muitas vezes, do que até plástica. Então, a primeira coisa que a pessoa faz quando quer mudar alguma coisa na sua face, geralmente começa pela boca, tem um sorriso mais bonito. Verdade. Né? E eu também costumo dizer que o sorriso acaba com muitos problemas, mas o silêncio evita tantos outros, ou até muito mais, né, Carlão? Por exemplo, quando muita gente fala, eu queria ter um sorriso melhor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todo mundo pode ter um sorriso melhor? Pode, sem dúvida. O que a gente no consultório busca, o profissional procura, é avaliar o que é que o paciente deseja. Então, ele vem com uma expectativa. E aí você oferece aquilo que a ciência tem hoje. Então, se você imaginar, por exemplo, que antigamente se usavam aquelas próteses removíveis, né? Aquelas dos ganchinhos, tão usado, tão comum. Eram as pontes móveis também. Pontes móveis, exatamente. Então, isso era o que existia de melhor na época. Não tinha muita coisa a mais do que aquilo. Aí a ciência veio mostrando que dá para colocar outros produtos, outras saídas, né? E aí a estética também muda. Então, naquela época, se a pessoa quisesse um implante, não teria. Então, aí que eu falo, quando você detecta uma boca que tem uma série de trabalhos feios, né? Não entenda assim. Veja qual é a época que isso foi instalado. Então, tudo tem que ser analisado à luz da época que foi feito. Aquelas pontes móveis, elas poderiam até preencher a falha de um dente, mas ela acabava com o dente da frente e com o dente de trás, não é verdade? Sim, ela, como
aquilo tinha um problema crônico. Como ela se fixa nos dentes vizinhos, aquele espaço, né, que foi perdido o dente, com o tempo ele vai machucando esse dente, diminuindo a gengiva e muitas vezes você acaba perdendo esses dois vizinhos. E depois veio assim, com uma força grande, a ponte fixa. Veio a ponte fixa, é natural. Você vai ter uma coroa com material melhor, que é um dente unitário. Mas ainda assim você sacrifica os dentes da frente ou de trás, né? Quando é uma ponte, sim. Tanto é que você ouvia muito isso no consultório. Poxa, doutor, eu vou ter que perder mais dois para ganhar o terceiro? Isso era clássico no consultório. Falei, infelizmente é. Sim. Aí hoje você tem o quê? Você tem o implante. O implante é o que há de mais moderno em termos de recuperação da estética no dente? Não diria em estética. O implante, ele veio para reabilitar boca. Reabilitar. Então vamos imaginar o seguinte, uma coisa é você não ter uma base, é você não ter uma raiz. Sim. O que vem por cima disso é que é a estética. Então vamos entender primeiro que o dente é dividido em duas partes. Você tem a raiz e você tem a coroa. Então o que você sorri, quando você sorri, você vê aqueles dentes, aquilo é a coroa. É a coroa. O que o leigo chama de dente. Tá. Para nós o que importa é ter a raiz. Se eu tiver uma raiz bem inserida, saudável, eu posso reconstruir isso aqui da melhor maneira. Quando eu não tenho, aí eu lanço mão de implante. E quando é que não se tem? O que é que debilita, o que é que machuca a raiz do dente? Tem muitos fatores. O primeiro é cárie. Então, quando você tem cárie, você vai ter uma destruição daquele tecido. Quando você tem que fazer canal, você já comprometeu ou não? Em parte, sim. Havia um tempo atrás uma ideia de que eu fiz o canal, então o dente ficou mais frágil e tal. Mas existem pesquisas mostrando que o coeficiente de dureza do material é muito próximo um do outro. Então não é por isso que o dente vai quebrar. Tem dente que é íntegro, né? Teve lá uma oclusão errada, brincando, achou uma pedra no meio do arroz, quebrou e é um dente íntegro. Então não necessariamente seja por cárie. Mas quando você faz o canal, você come um pouco o interior dele e aí ele fica um pouco com menos de estrutura. Aí se atribui, perdi o dente porque perdeu muita estrutura. Não é verdade isso. Aliás, antigamente, o doutor Carlos, a gente ouvia muito, né? Dor de dente, vai, arranca o dente. Era o costume. Era o doutor Boticão, isso aí. Era. Mas era a cultura da época. Mas hoje não, né? Não, pelo hoje amor não, de Deus, né? hoje não. Mudou tudo, Tanto é que eu falo, quando você tem um determinado caso, você tem que analisar à luz da época em que ocorreu aquilo. Então, há anos atrás, quem hoje tem 70, 80 anos, vai se lembrar disso que você falou. Chega no consultório, estou com uma dor de dente, extrai. É um absurdo isso. Então, hoje, tudo que a ciência na odontologia veio é para você não perder o elemento. Perfeito. Até porque, quando você, por exemplo, tira um dente, eu não sei, aqui atrás são os que? Molar. Pré-molar e molar. Você tira um molar. Tá. O de cima, ele não tem uma tendência a descer para ocupar aquele espaço? O que ocorre é o seguinte, quando você perde um elemento, vamos imaginar que eu tenho uma oclusão perfeita, todos os dentes se encaixam. A resultante de força, quando você mastiga, é para frente. Então, quando você perde um elemento, seja ele de cima ou de baixo, a tendência dessa resultante de força da mastigação é de fechar esse espaço. Então, o de cima desce, o de trás deita, empurra, da vai frente fechando. Volta, e aí começa a criar o quê? As maloclusões. E aí isso traz problema de ATM também? Vai trazer problema de ATM, vai trazer uma série de outros problemas, não só disso, mas de perda de osso em volta dos dentes vizinhos. Aí a ortodontia entra e entra muito bem, para devolver estética, por sinal. Esse trabalho você faz também? Ortodontia não. Eu encaminho para um colega. Aí depois volta quando volta para a gente poder colocar. Às vezes esse espaço fecha de tal forma que a gente lança o uso da ortodontia, a orto devolve o espaço e aí então você coloca o implante, reabilita aquilo lá. O implante você faz. Sim. E depois o embelezamento e tal, isso aí você faz. Eu sei que faz e faz muito bem. E a ortodontia que é responsável pela colocação dos aparelhos na boca? Sim, são os aparelhos. Isso. Quando o paciente tem, como voltando à estética, né, quando você tem muitos dentes
apinhados, fora do arco, a ortodontia entra e ela é fundamental. Nessa hora, todos os outros colegas são o quê? São coadjuvantes. O principal é o ortodontista. Perfeito. E criança que tem o dente de leite, coloca esse aparelho em dente de leite, não? Põe. Põe também. Põe. Quando há necessidade, você lança a mão de tratamento ortodôntico já nessa idade mais tenra. Porque é o seguinte, quando a criança ela tem algum apinhamento dental, algum problema no fechamento, se detecta, o ortodontista solicita uma pasta, uma documentação ortodôntica. Aí, a partir daí, vai-se ver a necessidade de usar qual tipo de aparelho. Não é um tipo, tem vários tipos, de acordo com a idade e com a necessidade. Mas, por exemplo, quem tem problema na dentição de leite, de dente torto e tal, significa que se não for corrigido, o que vem depois vai nascer também com problema? Provavelmente. Porque assim, como é que funciona? Você tem o dentinho de leite. Esse dente de leite, ele eclode na boca, ele entra em posição e ele tem uma raiz. O dente permanente, para vir, o que ele faz? Ele segue essa raiz, ele vai comendo essa raiz. É o caminho dele. É o caminho dele. Vai tendo o que chama de risólise. E a hora que ele chega na boca, sai aquele dentinho de leite. Perfeito. Tanto é que quando você tira, você tem seus netinhos, você sabe disso. Sai a tampinha, mas cadê a raiz? A raiz foi o caminho que o dente permanente seguiu para chegar. E aí tem que pôr a fada do dente, né? A fada do dente, isso é importante, não pode esquecer. Hoje, vamos falar um pouquinho da parte assim, da estética. Primeiro, clareamento. Quero começar com clareamento. Eu já vi tantas vezes pessoas ensinando a fazer clareamento na internet, porque faz... Isso é um perigo, não é não, doutor? Sempre. Não teve o caso da moda de colocar aparelho ortodôntico em casa, que tantas crianças, jovens foram perdendo o dente? Pois é. Esse tipo de coisa é assim. Você tem que entender que as pessoas são mirabolantes. E elas querem resultados rápidos, imediatos, instantâneos. Não existe. Quando você quer algo estético, você procura alguma coisa, procure alguém especializado naquilo para você não correr o risco de ter problema. Então, quando vai falar assim, usa tal produto que isso clareia. Bom, na China antiga, época de Roma, o pessoal utilizava ureia. Então, faz xixi lá na escova e vai escovar. Verdade? Então não é assim a coisa. Então, vamos falar de ciência. O clareamento, existe um procedimento, sabe-se de onde sai, para onde vai chegar. Você sabe toda a reação que vai ocorrer com o produto. O pessoal que fala na internet, usa isso, usa aquilo, pode até ser, mas antes de fazer, procure um profissional, vá atrás do seu dentista, se informe, não vai direto nisso que você pode dar com os burros na água. Hoje não mais, mas eu já vi muitas pessoas lá atrás, até eu mesmo já fiz isso. Já se usou carvão para carvão vegetal, que não adianta nada. Né? Não é. Vamos pensar, o clareamento, como é que acontece, para você poder entender. Vamos imaginar que o dente seja uma garrafa de refrigerante. Então você tem a garrafa PET, que é transparente, é o esmalte do dente. E o líquido dessa garrafa seja a dentina. O que vai se mudar é a cor da dentina. Não é da... Não é o esmalte. O esmalte, ele é um vidro. Então, ele é transparente. O que muda é a cor da dentina. Então, quando você utiliza o produto, esse produto penetra por dentro desse esmalte, chega na dentina e há uma reação de óxido-redução e essa reação faz com que a cor da dentina mude. É essa. Esse é o procedimento. Então, o carvão, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A pessoa escovar o dente do jeito que o pessoal do YouTube fala, não vai acontecer nada. Não. Então, você pode acreditar muito na internet quando você vir vídeos do Dr. Carlos Eduardo Botelho. Aliás, eu vou até pedir para ele, não sei se nós temos aí, colocamos, como é que você está no Instagram? Eu estou como DR Carlos Eduardo Botelho. DR Carlos Eduardo Botelho. E você tem feito vídeos de esclarecimento e tal. Tá aí, ó. Tá no YouTube também, né? Tá no YouTube também. DR Carlos Eduardo Botelho. Você segue lá no Instagram, como eu faço, como eu sigo.
também no YouTube, no canal do Dr. Carlos Eduardo Botelho. E ali você está dando algumas dicas, fazendo coisa de 1 minuto, né? Coisa rápida. A ideia, Alberto, era fazer algo de utilidade pública para o leigo mesmo, na linguagem do leigo. Olha, isso é isso, faça isso, tal. Dá uma noção básica de alguns temas, e curto, de 1 minuto. Sim. Essa que é a ideia, mas mesmo é para orientar as pessoas, entendeu? Ah, a gente ouve muita coisa. E você está indo muito bem, até porque você tem uma bela voz, né? Obrigado. Tem uma aparência muito boa e daqui a pouco você vai aí na BBC de Londres, por exemplo, falar sobre saúde e essa coisa toda, né? Volto já, intervalo. Já a gente volta aqui com o Dr. Carlos Eduardo Botelho. Nós vamos falar daquelas porcelanas que se coloca assim na frente dos dentes. Aquilo fica bonito, hein? Já. Voltamos aqui no Visão Geral de hoje. Estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Botelho, especialista em reabilitação oral. Você vê que nós estamos falando mais da parte de estética, né? Você vê como você tinha razão? O negócio de beleza, do belo, essa coisa toda, fica todo mundo e todo mundo quer saber. Aquelas... é porcelana que se coloca, que deixa os dentes todos lindos, maravilhosos? Não só. Então vamos pensar o seguinte, você quer falar de faceta. Sim. Tá. O que existe hoje é também chamado de lâmina de contato odontológico. Aí você tem as facetas e depois vem as coroas. Vamos pensar assim, tá? Didaticamente, para que o pessoal possa entender. A lente de contato odontológica é uma faceta, só que ela é muito fina. Ela vai de 0,1 a 0,5 milímetro de espessura. De 0,5 até 1,2, daí a gente dá o nome de faceta. Antes é a lente de contato odontológica, a faceta e depois você entra nas coroas. Daí você tem também esses mesmos produtos em resina e em cerâmica. Então depende muito o que o paciente quer, onde que ele quer chegar, o que é possível também ser feito, porque tem que ver o substrato, quer dizer, o que está por baixo dessas lâminas que vão ser instaladas, a cor do dente. Então, não é assim, eu quero ponho e vai ser lente de contato. Não, tem que se fazer um estudo. Perfeito. Você tira foto, você faz modelos, você faz o que chama de mock-up, que é mandar para o protético, ele devolve com eles já em posição, você mostra para o paciente, a gente transfere isso para a boca. E essa faceta, ela é transparente? Não. Ela tem a cor, exatamente. Perfeito. Então, no caso que a gente está fazendo o teste primeiro, vem o que a gente chama de mock-up, e a gente transfere essa posição, faz uma moldagem e coloca com resina na boca do paciente. Ele olha no espelho e vê. Muito bem, mas para você colocar, digamos assim, você vai colocar aqui nos dentes, você tem que desgastar o dente ou não? No caso da lente de contato odontológica, quando bem indicada, dificilmente você faz um desgaste. Raramente, em algum lugar, você desgasta alguma coisinha, mas é mínima, é nada. No caso da faceta, lembra, é de 0,6 ou 0,5 até 1,2 milímetros de espessura. Aí eu preciso fazer um desgaste. 1,1 milímetro já é uma espessura muito grossa. Meio milímetro, tudo bem. 1,2? Mas aí no caso é a faceta. Então depende muito do projeto, o que é possível. Por isso que eu sempre digo, antes de fazer qualquer coisa estética, faça um planejamento primeiro. Bom, mas enfim, de qualquer forma, a faceta, no caso, é muito mais forte, então. 1,2? Não necessariamente, não é questão de ser forte ou mais resistente, depende muito da oclusão. Não é para sentir, mas depende da oclusão do paciente. Às vezes o paciente quer uma coisa, mas a oclusão dele não permite. Aí eu fico bonito para a vida inteira ou não? Ou tem que voltar a fazer, refazer? Alberto, se a vida inteira for de 15 a 20 anos, então tá bom. Se não for de 15 a 20 anos... Dependendo da época que você fizer, então você não quer que seja mesmo. Vai depender do material. Se for um material resinoso, ele dura menos. Se for um material cerâmico, ele dura mais, com um problema de desgaste. Mas é lógico que a cada 6 meses você tem que retornar ao dentista para ele fazer a limpeza, manter aquele óleo. É isso. O doutor Carlos, por exemplo, vamos supor, vamos botar uma idade aí para
Eu vou viver até 90 anos, tá bom. Eu posso, se for bem orientado, morrer com os meus... São 32 dentes. 32. Com os meus 32 dentes? Ou é muito difícil? Olha, eu diria a você que é um pouco difícil. É um pouco difícil não por conta de falta de cuidado, mas é por excesso de uso. Então, se você imaginar que a máquina, ela foi criada, nós fomos criados, não para aguentar 90 anos. Você conhece alguma pessoa de 90 anos que não tem problema de artrose, não anda de bengala, ou não tem um dente quebrado, ou não usa enfim, não dá. Não conhece. Então, a ciência consegue levar a gente mais para frente. Mas é lógico que... Então, não, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Isso não quer dizer que seja impossível, mas é muito difícil. Muito difícil. Mas o que também... e você foi muito claro, não por relapso. Não. Circunstâncias da própria natureza. É o que eu falo, você está lá num almoço de família e aí acha uma pedra no meio do arroz e quebra um dente. Eu já peguei vários pacientes com dente íntegro. Quebrado. Quebrou. Não, e tem uma coisa, quando você quebra o dente, por exemplo, até uma determinada idade, você ainda vai o dente. Agora, você com 85 anos quebrou um dente, você fala, quer saber de uma Alberto, até o pessoal mais velho também quer ter estética. Verdade, lógico. Tá assim. Olha que beleza, como cara. Tá? Olha que boa notícia. Vá à praia para você ver. Vá aos clubes da piscina. O que tem o pessoal de terceira idade preocupado com essa estética, essa autoestima. Quando você muda a boca de um paciente, o sorriso dele, ele volta a ter uma autoestima enorme. É muito comum em paciente que tem barba. Ele corta a barba para ficar menor para poder mostrar o sorriso. É tão legal, bacana isso. Que legal. É verdade. Ô Carlão, diga. Clareamento traz algum mal, alguma consequência? Não. É aquilo que eu falei para você. A dentina, ela vai naturalmente envelhecendo, ela vai, vamos chamar assim, oxidando. Tá? Então ela vai escurecendo por causa de uma oxidação, isso é natural. Ao longo da vida, você está com bruxismo, o paciente com bruxismo, ele tem uma dentina mais escura. Pessoa que fuma também vai, mas mesmo que não tivesse isso, ao longo da vida, esses dentes vão escurecendo. Quando você faz o clareamento, você devolve a reação, você faz o retorno dela, que é a reação de óxido-redução. E aí você muda a cor, não destrói o dente, não desgasta, não deixa ele mais friável, ele não vai quebrar. Eu fiz o clareamento e ele quebrou. Mentira, isso não existe. Não. Perfeito. O clareamento estético é diferente daqueles clareamentos de dente que foi tratado o canal e aí você faz o clareamento do interior para fora. Aí sim, porque aí você pode ter uma perda de estrutura grande por conta do tratamento. Mas quem não tem nada, vou fazer o tratamento no consultório ou mesmo em casa, usando os produtos, não tem perigo, pode fazer tranquilamente. E qual que é o espaçamento de tempo? Fiz um clareamento hoje, devo voltar a fazer quando? Bom, eu tenho um paciente que ele não quer parar nunca, ele passa 6 meses e quer fazer de novo. Eu falo, não, mas tá bom. O que acontece é assim, depende não pode muito... entregar as coisas aqui no programa, doutor, não pode entregar. Mas o que acontece muito é assim, o que vai variar é como que o paciente utiliza esses dentes. Então, o paciente que ele não toma nenhum líquido que seja muito corante, então não toma vinho, não toma café, enfim, não vive, né? Mas, enfim, não tem muito corante, ele vai ter um clareamento mais duradouro do que outro que faz uso desse tipo de coisa, entendeu? Então, depende muito de como o paciente usa aquilo. Um fuma e outro não. Mas, em uma média, coisa de 1 ano e meio. Então é um espaço grande. É melhor do que quem usa Botox. Botox a cada 6 meses, dentista a cada 1 ano e meio. Aliás, você tem sérias restrições ao Botox e não vamos entrar nesse assunto hoje aqui, porque não faz parte do mote aqui da nossa entrevista. Mas há pessoas que estão cometendo aí algumas atrocidades, né, doutor? O Botox ele é muito bom, Alberto. Por exemplo, para a minha especialidade, que é disfunção de ATM. Então, a pessoa que ela tem dores na musculatura da face, em alguns casos, isso não é rotina, mas em alguns casos,
eu lanço mão do Botox para tirar aquela força que ele tem na musculatura. Sim. Então, para isso é muito bem indicado, sem problema nenhum. Mas só então, para isso, né? Eu só uso para isso, que é a minha especialidade. Aliás, o dentista, como médico, é o CRM, não? CRO. CRO. É. Por exemplo, o Conselho Regional de Odontologia. Uhum. Ele autoriza as pessoas a usarem o Botox para outras Autoriza. Existe já foi autorizado. Teve uma série de dificuldades, mas o Conselho conseguiu. Muito bom. Quando você falou em manutenção, vale também para o implante. O implante também não é para a vida toda. Não, tudo que você faz precisa de manutenção. Toda peça que você coloca precisa de manutenção. Né? Então, você tem que voltar ao dentista a cada 6 meses para fazer a limpeza em volta. Do dente, em volta do implante, isso é muito importante. Mesmo que você faça a sua higienização normal? A higienização diária é obrigatória, mas aquela a cada 6 meses também. Não pode esquecer. Eu coloquei agora uma coroa, estou bem. Não. Aí tem que ter uma continuidade. Exato. E aqueles, sem falar as marcas, aqueles para fazer a asepsia bucal, aqueles líquidos, hora verde, hora azul e tal, não sei o quê. Aquilo mata os germes mesmo ou não, doutor? Então, ele mata, não é que ele mata, vamos lá. Existem vários tipos de sais, que não é só um. Todo mundo acha que é um e é igual para todos. Não. Os vários produtos que existem, cada um tem um sal diferente do outro, com uma finalidade diferente do outro. No final, acaba sendo tudo mais ou menos a mesma coisa. No entanto, é o que eu volto a dizer, procure um profissional para saber se pode ou não. Porque o que eu já vi no consultório é pessoal utilizando um produto que é a clorexidina como uso diário. Aquilo é para ser usado em determinados momentos. De cirurgia, fez implante e tal, que impede a formação de placa. Aí o paciente vai no YouTube, vê lá que usa isso aí, e aí dá problema. Discriminadamente. Isso. O nosso programa ficou menor, que é exatamente para as pessoas voltarem outras vezes, tá bom? E você, mais uma vez, vai ser convidado. Carlão, obrigado, doutor. O prazer é meu. Gente, doutor Carlos Eduardo Botelho, né? DR Carlos Eduardo Botelho no Instagram e também no YouTube. Siga, acompanhe, vale a pena, só coisa interessante, tá bom? Visão Geral de segunda a sexta, às 9h30 da noite. Saúde, paz, alegria, sorte para todos nós. Tchau, pessoal.